Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor, Terezinha. Seja bem-vindo mais uma vez. A paz do Senhor, meu Romildo. Seja bem-vindo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida, Terezinha. A paz do Senhor, missionária Graça. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, e como nós fazemos todas as quarta-feiras, pela graça do nosso Deus, estamos aqui mais uma vez para hoje nós estudarmos junto a lição de número 7. Lição de número 7, ela nos traz o título, o Ministério da Igreja. Então nós vamos orar, agradecer o Senhor. Já quero saudar todos os nossos irmãos que estão chegando
minha irmã Terezinha, lá de Popolina, missionária Graça, Cláudios, também o nosso irmão Romildo. Que Deus abençoe os nossos irmãos que estão já conosco, né? Glória a Deus por isso. Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus, por mais uma vez o Senhor ter nos dado essa grande oportunidade, meu Deus, uma oportunidade maravilhosa, Senhor, de nós estar na Tua presença e de, nesta noite, meu Pai, nós estarmos estudando mais uma lição do nosso estudo bíblico, Escola Dominical. Senhor, abençoa todos os irmãos presentes, abençoa, Pai querido, aqueles também que vão entrar, Senhor, durante esta live, para junto, meu Deus, nós participarmos online desse estudo bíblico, onde junto, meu Deus, nós aprendemos, Senhor, a Tua palavra. Meu Deus, eu oro neste momento por todos os irmãos que estão necessitados das nossas orações, apresentamos todos os enfermos ao Senhor, apresentamos aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão acamados, apresenta também, ó Deus, meu irmão Romildo, Senhor, que hoje está hospitalizado, com previsão de alta, Senhor, para amanhã. Meu Deus, abençoa, dando a bênção e a vitória a cada um, ó Pai. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, em nome de Jesus. E ajuda, Senhor, nós compreendermos a Tua palavra, segundo, meu Deus, não o nosso entendimento, mas segundo, meu Deus, a inspiração do Teu Espírito Santo. Assim, Deus, eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lição de número 7, o Ministério da Igreja, traz o nosso texto áureo desta noite, que nos diz assim: a Ele mesmo, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A palavra de Deus está dizendo aqui, em Efésios 4, versículo 11, e Ele mesmo é o Senhor Jesus, né? Porque é Ele mesmo, é o Senhor Jesus. Então diz aqui, e Ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então é o próprio Deus que está realmente dando esses dons, capacitando a cada um para a obra do nosso Deus, para a edificação da igreja que é o corpo de Cristo. Nossa verdade prática. Os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade dos seus membros. Então, quando Deus dá realmente dons, Deus dá, não é para promover pessoas, né? Mas sim para a edificação da igreja. Então nós temos esse privilégio dado pelo nosso Deus. Vamos também receber aqui nosso irmão Valtoir Gaspareto, que Deus abençoe, seja bem-vindo à nossa live, né? Então, o nosso Deus, Ele capacita, dá dons, tudo isso não é para promover o ser humano, promover o homem nem a mulher, mas sim para edificação da igreja e promover o que? Maturidade para os membros da igreja. Então, o nosso Deus dá sabedoria, dá entendimento, dá dons, para que a igreja seja aperfeiçoada, né? Hoje nós vamos estar lendo leitura em classe, livro de Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo do 11 até o versículo 16. Queremos também já saudar a pastora Mauri, na paz do Senhor Jesus. Então nos diz a palavra de Deus, e Ele mesmo deu
uns para apóstolo, outros para profeta e outros para evangelista e outros para pastores e também doutores, querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, até que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então nós precisamos divulgar a palavra de Deus para que todos venham a ter esse grande conhecimento e o aperfeiçoamento através do conhecimento de Cristo. Verso 14, para que sejamos mais meninos inconstantes, levados à roda, para que não sejamos mais menino inconstante, levado à roda de todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. Existem muitos enganadores, então nós precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus para não sermos mais esse menino tocado pelo vento, né? É porque existem muitas doutrinas que é para o engano das pessoas, não é para aperfeiçoamento na fé, no conhecimento da palavra de Deus, mas são muitas doutrinas que são dessa forma que a palavra de Deus está dizendo. Em Efésios 4:14, para que não sejamos mais menino inconstante, levado à roda de todo vento de doutrina, que engana os homens com a astúcia, engana fraudulosamente. Então, precisamos tomar muito cuidado, às vezes, aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós, às vezes, vemos, porque a doutrina é essa que está dentro da palavra do Senhor Jesus. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é cabeça, que é Cristo. Então é isso que nós precisamos fazer. Antes, seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, no caso que é Cristo. Verso 16, do qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de toda justa segurança, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, precisa estar bem ajustado no auxílio que vem do Senhor Jesus, para que nós então possamos ter o conhecimento dessa grande verdade, né? Nossa introdução dessa noite diz assim: nesta lição veremos o ministério em sua diferença, funções e ofício, bem como a qualificação biblicamente são exigidas para o seu exercício. Então nós vamos aprender nessa lição aqui, nós vamos ver que o ministério em suas diferentes funções e ofício, bem como as qualificações que biblicamente são exigidas para o exercício. Então, precisamos aprender na palavra de Deus, entender as funções para nós exercermos o nosso ministério. Biblicamente, nós precisamos entender, senão não podemos exercer nenhum dos nossos trabalhos. Então, precisamos entender as qualificações, precisamos entender aquilo que são exigido de nós, para nós exercer o nosso exercício
do trabalho do Senhor, né? Primeiramente, mostraremos que de modo bíblico, todo cristão exerce o seu ministério sacerdotal e é habilitado para ministrar diante de Deus. Então, precisamos entender um lado muito importante do nosso trabalho na presença de Deus, ensinado pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. Então, primeiramente, nós vamos entender isso, que vamos mostrar que, de modo bíblico, todo cristão exerce o ministério sacerdotal que é habilitado, que habilita a ministrar diante de Deus. Então, para ver que todas as pessoas, todos nós, somos diante de Deus sacerdotes, todos os cristãos. Então, nós precisamos entender até que ponto nós podemos exercer esse trabalho, exercer esse sacerdócio do Senhor, né? A paz do Senhor também, nossa irmã Paula Osório, que Deus abençoe, seja bem-vindo. Então, todo sacerdote de Deus, nesse sentido, há uma diferença entre os membros e a liderança. Todos sacerdotes de Deus. E por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinada pessoa para funções e ofício. Ou seja, muitas pessoas às vezes não compreendem isso. Todos os cristãos são sacerdotes do Senhor, mas Deus escolheu pessoas específicas para estar exercendo funções específicas, como nós acabamos de ler, que nesse sentido não há diferença entre membro e liderança, ou seja, somos todos iguais. A diferença é que às vezes o ser humano faz, Deus não faz. Então todos nós somos iguais perante o nosso Deus. E por outro lado, a Escritura mostra claramente que Deus escolheu pessoas para funções específicas. Então não pode ser todo mundo pastor, não pode ser todo mundo obreiro. Por exemplo, quando nós entramos num carro, não pode ser todo mundo motorista. Quando nós entramos no ônibus, não pode ser todo mundo motorista. Quando nós entramos num avião, não pode ser todo mundo piloto. Então, existem funções diferentes dessa forma, mas todos são iguais perante o nosso Deus. Nossa irmã Francisca Soares também, seja bem-vinda, a paz do Senhor. Então, é isso que nós precisamos entender. Esses ministros chamados por Deus têm funções de servir a igreja de Cristo, trabalhar no aproveitamento dos santos. Então, são obras específicas, de pessoas específicas, que Deus escolhe para trabalhos específicos. Então, como eu já disse, quando nós entramos num carro, todo mundo não pode ser motorista, o motorista é um só. No ônibus, o motorista é um só. Então, na igreja, tem pessoas que têm funções diferentes, funções específicas, mas todos são iguais perante o nosso Deus, não há diferença de nenhuma pessoa, né? Primeiro ponto que nós vamos estudar é o ministério sacerdotal de todo crente. Ministério sacerdotal de todo crente. Lembra que nós falamos que todos são sacerdotes perante o Senhor? Então, o ministério sacerdotal de todo crente. Nós vemos aqui, a prática do sacerdote é bem antiga entre o povo hebreus, é bem antiga. Ela saiu da esfera familiar para se tornar complexa prática cerimonialista, ou seja, é uma prática que todos precisam praticar, né? Nós vemos então, é uma prática muito antiga, saiu de uma família, começou de uma família e se tornou uma prática cerimonialista. E dessa forma, a evolução do sacerdote na antiga aliança
É como segue aqui que nós vamos falar agora, que no princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifício, os cabeças das famílias era o próprio sacerdote, ou seja, existe família que tem ali o marido, a esposa e os filhos. Então, aquele irmão, ele é o sacerdote da sua casa. E tem também casa que a própria irmã é a sacerdote da casa, né? Diante dos filhos, do esposo e assim por diante. Então nós vemos que Deus escolhe pessoas específicas e dentro da casa também Deus faz que surge o sacerdote que possa então fazer esse trabalho do Senhor dentro do lar. Assim era. Assim, na era dos patriarcas, encontramos o chefe da família exercendo essa função. Israel, como nação, foi posta como sacerdote para outros povos. Então, nós vemos aí o sacerdote no lar, o sacerdote também em Israel, e também o sacerdote de Israel para também os outros povos, para as outras nações. No Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão, à tribo de Levi. Então, o Senhor determinou então que fosse realmente essa prática sacerdotal para a família de Arão. No caso, a tribo de Levi. Então o Senhor limitou e colocou eles como sacerdote, como nós encontramos na palavra de Deus, no livro de Levi e também no livro de Êxodo. No livro de Levi, nós vamos ler lá no capítulo, livro de Êxodo, perdão. No livro de Êxodo, nós vamos então estar lendo agora essa referência no capítulo 28 de Êxodo, e nós vamos ler o versículo de número 1. Diz assim: depois farás chegar a ti o teu irmão Arão. Aqui Deus está falando com Moisés, por isso que ele fala do teu irmão Arão. Então Deus está falando com Moisés. Depois fará chegar a ti teu irmão Arão e os seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me administrar o fio sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eliezer e Tamar, os filhos de Arão. Então aqui o Senhor estava ordenando. Nós vamos também pegar uma referência que está no livro de Número. Livro de Número, nós vamos encontrar essa referência que nós vamos ler agora nesse momento. No livro de Número, nós vamos ler o capítulo 3. O capítulo 3. Aí nós vamos ler o versículo 5 e depois o versículo 9. Que diz assim: então disse o Senhor a Moisés. Agora vamos no 9. Darás, pois, a Levi, os levitas, Arão e os seus filhos, de todo lhe são dados, da parte dos filhos de Israel. Então, é isso que é o que nós estamos aprendendo aqui hoje. Agora nós vamos para uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. Acabamos de fazer aqui o nosso estudo sobre o sacerdócio do Antigo Testamento. Agora nós vamos para a doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. O Novo Testamento, ele apresenta o sacerdote da Antiga Aliança como um tipo de Cristo, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Assim, não mais uma família, tribo ou nação
detentora desse sistema sacerdotal. Agora é a igreja que constitui o sacerdote universal de todos os crentes. Então, lá no Antigo Testamento, nós aprendemos que começou numa casa, numa família, depois passou para a nação de Israel, passou para a tribo de Levi, e agora nós estamos vendo que isso agora resume nos nossos dias de hoje, que é a nossa igreja, é a igreja, que é o corpo de Cristo, como nós lemos aqui, ó. No Novo Testamento, apresenta então o sacerdote da antiga aliança, que é referente à antiga aliança, lá do Velho Testamento, é um tipo de Cristo, que é agora o que operou o derradeiro sacrifício pelo povo. Quem fez isso? Foi o Senhor Jesus. Ele fez o último, agora, ele é o que continua agora fazendo por nós. Então, vamos ver aqui em Hebreus 8:1, não vai dar para nós ler todas as referências, mas vamos aqui no livro de Hebreus, para nós entender o que está dizendo a palavra do Senhor Jesus. Livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 1, que diz assim: ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este: temos um sumo sacerdote tal, que se assentou no céu, à direita do trono da majestade. Está falando de Jesus. Então, assim, não mais uma família, ou uma tribo, ou uma nação que é detentora, mas agora é, como a palavra de Deus mostra para cada um de nós, o sistema sacerdotal agora é a igreja do Senhor Jesus. Então, agora é a igreja que constitui o sacerdote universal de todos os crentes, que é o Senhor Jesus Cristo. Livro de 1 Pedro, o capítulo 2, versículo 5, ele vai nos mostrar isso. Ó. Vós também, quais pedra preciosa, pedra viva, sois edificado como casa espiritual para sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis para Deus por meio de Jesus Cristo. Então, agora é eu e você que através, como diz a palavra de Deus aqui, ó, vós também que sois pedra viva. Está falando de nós, pedra viva. Sois edificado casa espiritual. O nosso corpo é o templo do Senhor Jesus. Então, somos edificados casas espirituais para ser o sacerdote. Olha o que está dizendo. A fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, por intermédio de Jesus Cristo, hoje nós somos casas espirituais e oferecemos sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o quê? O nosso corpo racional, como diz a palavra do Senhor Jesus. Olha o livro de Apocalipse, o que está dizendo no capítulo 5. Apocalipse 5, versículo de número 10, diz assim: e para o nosso Deus os fizesse o reino e sacerdócio, e eles reinarão sobre a terra. O livro de Apocalipse dizendo, né? Então, é dessa forma que a palavra de Deus nos mostra. Logo, se debaixo da antiga aliança o sacerdote era um ministro do culto, agora sobre a nova aliança, como sacerdote, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo. Nós oferecemos então
o nosso próprio corpo em sacrifício vivo, como está dizendo a palavra de Deus em Romanos. Vamos pegar aqui mais uma referência, Romanos, no capítulo 12, versículo 12, que diz assim, olha: alegrai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação, perseverai na oração. Mas não é o 12, me desculpa, é o versículo 1 e 2, perdão, mas foi um versículo muito bonito, porque nós acabamos de meditar também, né? Para nós perseverarmos em oração. Então, Romanos 12, 1 e 2 diz assim: rogo-vos, irmãos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é o que nós precisamos entender, né? A grande vontade de Deus. Porque se nós não buscarmos o entendimento qual é a vontade de Deus, nós não conseguimos então fazer aquilo que é correto. Aí nós vamos querer fazer aquilo que nos agrada, aquilo que é bom para nós. Mas não, nós temos que entender qual é a perfeita vontade do nosso Deus, né? Por isso que a igreja hoje está, infelizmente, às vezes, em algum determinado lugar, aprendendo errado, porque as pessoas não buscam qual é a vontade de Deus. Inclusive, a igreja não pode se tornar materialista. Nós vemos hoje a preocupação do povo hoje, tudo material, correndo atrás de coisas materiais, de fama, de riqueza, de poder, buscando as políticas, querendo defender homem, mulher. Não, nós precisamos defender a palavra de Deus, precisamos entender qual é, como nós lemos aqui, olha o que nós precisamos fazer, ó. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é vontade do homem, não. É a vontade de Deus, né? Continuando aqui, então, para o nosso estudo. Ministramos o louvor, intercedemos pelos outros, proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Mantemos comunhão direta com Deus. Esse é o dever da igreja. Então, o primeiro ponto para nós, então, estarmos fazendo, oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, nós precisamos, então, começar por esse ponto. Proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o primeiro ponto, que está escrito em 1 Pedro 2 e 9. Depois, mantemos comunhão uns com os outros, mantemos comunhão direta com Deus, aliás, que está escrito em 2 Coríntios 13, 13. Porque se nós não fizermos isso, nós estamos fora daquilo que é a vontade de Deus. Então, primeiro é proclamar a virtude daqueles que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz e mantendo a comunhão direta com Deus. Ponto 3. Uma doutrina bíblica resgatada na reforma protestante. Uma doutrina bíblica resgatada na reforma protestante. Isso, nós estamos falando dessa reforma que foi feita por Martinho Lutero. Então, quando ele fez, então, a reforma da igreja. Então, nós vemos aqui que no catolicismo romano, o sacerdote era imitado uma figura dos padres. No catolicismo, na igreja católica. O sacerdote, ele está
limitado na figura dos padres. E nós entendemos diferente, conhecemos diferente, acabamos de falar aqui quais são os sacerdotes do Senhor, que todos nós somos os sacerdotes do Senhor, mas na Igreja Católica está limitada na figura do padre. Não há função sacerdotal para os membros da Igreja Católica. Nesse caso, o Papa é considerado o vigário de Cristo na terra, ou seja, todos os católicos, eles têm realmente o Papa nessa forma. Nesse caso, o Papa é considerado o vigário de Cristo na terra. Todos os católicos vê dessa forma, pensa dessa forma, entende dessa forma. Por isso, cabe destacar aqui o resgate da doutrina bíblica do sacerdote universal dos crentes, tal qual se encontra no Novo Testamento. O que a palavra de Deus nos fala no Novo Testamento. É isso, então, que foi resgatado na reforma da igreja por Martinho Lutero. Foi uma obra de reforma luterana no século XVI. Já faz tempo, né? Estamos no século XXI, né? Século XVI foi a reforma. Para o reformador alemão, qualquer cristão verdadeiro, ele pratica os benefícios de Cristo na igreja. Qualquer, não é só o Papa, não é só os padres, não. Para nós cristãos, nós entendemos dessa forma. Então, qualquer cristão verdadeiro, ele participa dos benefícios de Cristo na terra. A reforma pregou um retorno radical às escrituras, ou seja, a igreja estava saindo das escrituras. Na reforma protestante de Martinho Lutero, foi feito então um retorno, uma volta para a escritura, um retorno para a escritura. Então, Martinho Lutero, ele fez dessa forma, o retorno dos cristãos para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, e não mais do jeito que estava seguindo antes da reforma. Então, a Igreja Católica, que tinha todo o domínio, ela estava saindo das Escrituras, e Martinho Lutero, então, na reforma, ele fez, então, um retorno radical, uma volta para a Escritura, como bem definiu o seu slogan, que diz sola Scriptura, a sola Scriptura, somente a Escritura, sola Scriptura. A Escritura, ela é autoritária, ela é autoridade, é isso, eu fazendo uma confusão de palavras. A Escritura, ela é autoridade, ela é uma autoridade, então é autoritativa, então ela é autoritária. Então a Escritura é autoritária, a palavra de Deus, porque ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Não foi homem nenhum que escreveu, mas foi uma inspiração do nosso Deus. Então, toda a palavra de Deus, ela é a nossa autoridade. Então, quando fala aqui, sola Scriptura, está falando somente as Escrituras. Ela é a nossa regra de fé. A Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé. Então, nas páginas das Escrituras Sagradas, podemos ver a grandeza dessa preciosa doutrina. Pela palavra de Deus, pelas Escrituras Sagradas, nós podemos então ver a grandeza dessas preciosas doutrinas que é a palavra de Deus. A palavra sola significa somente as Escrituras. Então, sola, somente. Escritura significa escritura. Então, sola Escritura. Sola significa
é somente. Escritura significa escrito. Então, por isso que lá nos livros está escrito, desde quando Martinho Lutero fez a reforma da igreja, está escrito sola scriptura, que significa somente as escrituras. Ou seja, a Bíblia é a nossa regra de fé, né? Tópico de número 2. A estrutura ministerial do Novo Testamento. O ministério quintuplo. Ministério quintuplo. O que significa a palavra quintuplo? Que contém 5 vezes ou que é composto por 5 elementos. Então, escritura ministerial do Novo Testamento. Primeiro ponto nós vamos estudar o ministério quíntuplo. Então, essa palavra quíntuplo significa que contém 5 vezes, ou também podemos dizer que é composto por 5 elementos. O texto de Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz que Deus pôs na igreja apóstolo, profeta, evangelística, pastores e mestre. Então, é disso que nós estamos falando, que é composto por esses 5, 1, 2, 3, 4, 5, que é apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre. Então, é composto por 5. Então, essa relação é descrita comumente como ministério quíntuplo. Ministério quíntuplo, que tem 5 pessoas, é composto por 5 pessoas. Ou por 5 pessoas, não, por 5 títulos, por 5 função, 5 cargos. Então aqui está dizendo do quintuplo. O apóstolo é alguém que enviado em algumas missões. Então, como é que nós vamos entender por que a Bíblia fala dessas 5 funções? Por que a Bíblia fala desses 5 ministérios? Então, o primeiro que nós vemos, apóstolo, é alguém enviado a uma missão. Alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser o apóstolo. Primeiro ponto, por isso que hoje a igreja ela não determina mais esse título de apóstolo. É por causa disso que nós vamos falar agora. Ainda tem algum ministério que titula assim as pessoas como apóstolo. Mas nós vamos entender aqui por que não pode ser o apóstolo. Para nós entender, nós vamos entender, está lendo aqui, ó. Olha o que diz. Para ser um apóstolo, existem alguns requisitos que pode ser destacado para alguém ser o apóstolo. Primeiro ponto desses requisitos. Primeiro requisito, ele tem de ter estado com o Senhor Jesus. Alguém de hoje esteve com o Senhor Jesus? Alguém pode dizer assim, não, mas Jesus está comigo todo momento. A gente tem que entender. O que nós estamos falando aqui para ser o apóstolo, precisava estar com o Senhor quando ele estava no seu ministério terreno. Então, esse era o primeiro requisito. Alguém que teria estado com o Senhor Jesus no seu ministério terreno na terra. Então, ter estado com o Senhor Jesus, ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus. Alguém pode dizer, mas eu sou testemunha. Você é testemunha porque você crê pela palavra de Deus, mas você não é testemunha de ter
visto lá o Senhor ter ressuscitado. Então, esses requisitos, ter estado com o Senhor, é quando o Senhor estava no seu ministério terreno, ou seja, na época do Senhor Jesus aqui na terra. Ter sido testemunha da ressurreição do Senhor e ter visto o Senhor ter operado sinais de maravilha. Então nós aprendemos na Bíblia, nós acreditamos, mas nós não vimos, nós não estávamos lá. Então nós não podemos ser apóstolos. Assim, também ter operado sinais de maravilha, e assim no Novo Testamento o apóstolo pode ser visto mais como uma função do que um ofício. Então, ou seja, para nós, na nossa igreja, classificar alguém hoje como apóstolo, nós vamos ver que não é o correto, né? Agora, nós falamos sobre apóstolo, vamos falar sobre profeta. Profeta, o que é o profeta? Era alguém inspirado e autorizado para falar do nome de Deus. E nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, o profeta exortava, consolava e trazia a revelação do futuro. Contudo, a Escritura distingue o ministério de profeta do dom de profecia. Assim, somente alguns eram chamados para ser o profeta, enquanto todos poderiam exercer o dom da profecia. Então, muitas pessoas não entendem e faz às vezes como fosse tudo igual. Nós, às vezes, podemos ser usados por Deus no dom de profecia, mas não podemos levar o nome de profeta. Por quê? É o que nós estamos vendo aqui, que o profeta, nos nossos dias de hoje, ele não pode ser chamado de profeta nos nossos dias de hoje, por causa disso. Olha o que nós acabamos de ver aqui, ó, que nesse aspecto, ele era o que? Um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, o profeta exortava, consolava, trazia a revelação do futuro. Contudo, a Escritura distingue ministério de profecia. Assim, somente alguns eram chamados para ser profeta. E hoje, a pessoa, porque tem um dom de profecia, já se acha que é um profeta, né? Mas não é dessa forma. Então, para nós distinguir, ou seja, nós precisamos distinguir, ou seja, precisamos entender, perceber, precisamos ver a diferença claramente naquele que é profeta lá no passado com os que têm dom de profecia dos nossos dias de hoje, né? Evangelista é alguém cujo ministério é centrado em salvação de almas. Então, por isso que uma função diferente, porque às vezes todo mundo quer ser chamado de evangelista, mas evangelista é só aqueles que estão sendo ganhador de almas, estão trabalhando para ganhar almas para o Senhor Jesus. Então, esses pode ser chamado de evangelista, como nós acabamos de ler aqui. Pastores e mestre. O pastor possui a função de apacentar, cuidar do rebanho. Essa é a função do pastor, né? Apacentar, cuidar do rebanho, ser o exemplo do rebanho, não ser carrasco, né? Não ser aquela pessoa que acha que ele tem o domínio sobre a igreja, que todos têm que viver debaixo das ordens dele. Isso não é a função do pastor, né? A função do pastor é apacentar, é cuidar, é zelar, é ser aquela pessoa chamado, então, de
uma pessoa exemplar, que é o exemplo da igreja do Senhor Jesus, porque ele é realmente uma pessoa que apacenta o rebanho, cuida do rebanho do Senhor Jesus. E o pastor possui então a função do que? De apacentar, enquanto o mestre, ele tem a função do que? De ensinar. Ensinar, a pessoa que ensina, ele é então o mestre. Então, esse é o que nós precisamos entender, diferenciar na igreja. Então, como eu disse, quando entramos no ônibus, não é todo mundo que pode ser o motorista é um só. Quando nós entramos no ônibus, o motorista é um só. Quando nós entramos num avião, o piloto é um só. Então, é dessa forma que nós precisamos entender. Ah, pastor, mas eu tenho dons, eu tenho sabedoria, eu tenho entendimento, mas a função é aquela que Deus te colocou. Não é a função do outro. Você não pode querer estar no lugar do outro, né? Porque você foi chamado para essa função que você está. O serviço de diácono e de presbítero. Coisa linda, né? Hoje nós estamos aqui falando sobre o ministério da igreja, por isso que nós estamos falando sobre essas funções. Então, para falar dessas funções, nós estamos então para entender de uma forma bem assim maravilhosa o trabalho da igreja, o trabalho da obra do Senhor Jesus. Então, o serviço de diácono e presbítero. O Novo Testamento, ele mostra como o diaconato foi instituído. Em Atos 6, do versículo 1, versículo 7, nós vamos entender isso. O sentido do verbo grego diaconeu, que é servir, ocorre 37 vezes ao longo do Novo Testamento. E esse significado aparece em Atos 6, no versículo de número 2. Do contexto de Atos 6, observamos que o diaconato era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja. E por outro lado, o presbítero, conduzido como presbítero, traduzido como presbítero, ocorre 66 vezes, também do texto grego do Novo Testamento. Em Atos, no capítulo 14, versículo 23, o termo é usado para referir-se aos anciões que presidiam as igrejas. Esse mesmo sentido é usado em Lucas, em Atos 20, versículo 7, quando Paulo se encontra com os presbíteros de Éfeso. Dessa forma, o presbítero era alguém supervisionado que presidia ou ainda exercia a função pastoral. Então, vamos entender um pouquinho aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, vamos entender um pouquinho aqui, voltando um pouquinho aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, nós vamos ler o versículo 1 ao 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque a viúva daqueles estava sendo esquecida na distribuição diária, ou seja, a função estava muito acumulada em cima dos apóstolos e precisava então repartir essas funções, designar outras pessoas para essa função, porque os apóstolos, eles precisavam se dedicar somente à palavra,
como diz aqui, ó. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que deixamos a palavra de Deus, servimos às mesas. Então é necessário que eles se dedicassem a esse trabalho. Agora vamos ler o versículo de número 7. Vamos pular aqui um pouquinho e vamos ler o 7. E divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava o número dos discípulos em Jerusalém, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Então, por isso que foi instituído na igreja os diáconos, para eles cuidar mais das coisas sociais, servir as mesas, cuidar das viúvas, procurar um trabalho, exercer uma função, um trabalho que não acarretasse, então, os apóstolos, e eles, então, pudessem se dedicar mais somente na palavra de Deus e não ter essas preocupações de cuidar das viúvas, de servir as mesas. Então, é por isso que foi designado os diáconos na igreja do Senhor Jesus. Então, o diaconato era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja. Por outro lado, o presbítero, traduzido como presbítero, ocorre, como nós já lemos aqui, 66 vezes no texto grego do Novo Testamento, que está escrito em Atos, capítulo 14, versículo 23. Vamos ver aqui, ó, Atos 14, versículo 23, que diz assim: e havendo feito eleger anciões em cada igreja e orado com jejum, os encomendava o Senhor que havia crido. Então, ali estava então sendo separado, também ordenado, os presbíteros da igreja do Senhor Jesus, né? Então, o termo é usado para referir-se a anciões que presidem a igreja. Então, podemos dizer presbítero, podemos dizer ancião e podemos dizer também pastor, que são as mesmas funções, né? Então, como diz aqui, dessa forma, o presbítero era alguém que supervisionava, alguém que presidia e ainda exercia função pastoral. Então, era esse o trabalho do presbítero. Tópico de número 3. As qualificações para o ministério. Primeiro ponto fala qualificação de natureza moral. É isso que nós vamos falar agora no primeiro ponto. Qualificação de natureza moral. O apóstolo Paulo, ele expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastoriais. Aqui listamos apenas algumas delas. Não apegado ao dinheiro, ou seja, não seja avarento. Então, para nós entender um pouco, nesse primeiro ponto, o apóstolo Paulo está aqui fazendo umas qualificações, mostrando para nós, ensinando a igreja, escrevendo cartas pastoriais. Então, ele sempre fazia essas listas para que ele então pudesse ensinar a igreja, porque não é que nem hoje, que o pastor responsável por uma região, ele pode viajar tão rápido, pode ir de avião, pode ir de ônibus, pode ir de carro, e tem uma facilidade. Hoje, inclusive, tem as redes sociais, mas no caso do apóstolo Paulo, na época, ele escrevia carta e enviava às igrejas. Então, nessas cartas, o apóstolo Paulo, ele mostra aqui, para o exercício ministerial, através de cartas pastoriais. Nós lemos aqui em 1 Timóteo, vamos ler aqui,
1 Timóteo, vamos ver o que Paulo fala. No livro de 1 Timóteo, capítulo 1, aliás, capítulo 3, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: fiel é esta palavra, se alguém inspira ao episcopado, excelente obra deseja. Então, a pessoa tem que ter o verdadeiro desejo para ele se inspirar. Não é fazer uma coisa de qualquer forma, de qualquer maneira, mas ele ensina. Ele diz: é necessário, pois, que o bispo ele seja irrepreensível. Ele diz que ele precisa ser marido de uma só mulher. Ele diz que ele precisa ter um temperamento. Ele diz que tem que ser sóbrio, tem que ser ordeiro, hospitaleiro, e ele tem que ser apto para ensinar. Então, essa aqui é o que o apóstolo Paulo fala a Timóteo. Então, dessa forma, nós vamos encontrar aqui, aqui listamos apenas algumas delas. Aí ele fala assim, olha, não apegado ao dinheiro, ou seja, não sendo avarento. E aqui no versículo 3 ele fala, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contenda e não ganancioso. Se nós analisarmos dessa forma, prestarmos bem atenção, nós vamos ver que hoje existe muitos ensinamentos que está fora da palavra de Deus. Nós vemos aí os crentes fazendo manifestação política. Nós vemos os crentes fazendo aquilo que está fora da palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo fala assim, olha, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contenda. Hoje nós vemos principalmente nas redes sociais uma contenda tremenda, que isso tem que acabar entre o povo de Deus. O povo de Deus tem que pregar amor, pregar paz, pregar realmente o verdadeiro evangelho de Cristo e deixar a política de lado, deixar de estar vivendo dessa forma, sou da direita, sou da esquerda. Não, nós não somos da direita, nós não somos da esquerda, nós somos realmente o que a palavra diz, olhando somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O nosso alvo é Cristo. Nosso alvo não está na esquerda, não está na direita, mas está à nossa frente, que é o Senhor Jesus Cristo. Ser irrepreensível, o apóstolo diz, ser irrepreensível, ou seja, alguém que não possui nenhuma acusação válida. O apóstolo Paulo ensina dessa forma. Então, primeiro, ele fala dessa forma aqui atrás, não apegado ao dinheiro, ou seja, não ser avarento. Depois ele diz ser irrepreensível, ou seja, alguém que não possui nenhuma acusação válida. O que não significa ausência de pecado. Não vamos encontrar ninguém que não tenha pecado, né? Porque se alguém achar que ele não tem pecado, ele já está cometendo pecado. Então, uma pessoa, significa ser uma pessoa que não possua acusação válida, mas não ausência de pecado na sua vida pessoal, ilibada. Acima de tudo, qualquer acusação legítima de algum escândalo público. Ou seja, a pessoa que serve a Deus, ela por ela ser servo de Deus, por ela negar o mundo, ela tem um monte de acusação contra ela. Porque a partir do momento que você não aceita as coisas erradas,
A partir do momento que você nega as coisas do mundo, já existe um monte de acusação contra você ou contra as pessoas. Mas o que a palavra de Deus está mostrando para nós aqui, nós precisamos entender que é algo que às vezes as pessoas praticam, isso que não pode acontecer. A pessoa que faz que realmente o seu nome, ou nós vamos falar assim, pessoas que compram e não pagam. Será que tem pessoas dessa forma que compram e não pagam? Pessoas que às vezes não cumprem a sua palavra. Antigamente, a gente um pouquinho mais velho, a gente lá atrás, a gente via os mais antigos, não precisava documento, não precisava assinatura. Hoje, nem com assinatura, a gente pode confiar mais. Mas antigamente, quando a pessoa falava uma palavra, ela cumpria a palavra dela, não voltava atrás. Hoje não é dessa forma. Hoje nós estamos vendo que as coisas não funcionam desse jeito. Hoje nem o documento está resolvendo mais. Mas a pessoa que é fiel a Deus, a pessoa que serve a Deus, ela realmente é uma pessoa que cumpre seus compromissos, que honra os seus compromissos, honra a sua palavra, porque a própria Bíblia ensina, a Bíblia diz assim, a palavra do cristão, a palavra do crente é sim, sim e não. O que passa disso é procedência maligna. Então o cristão, ele tem que ter uma palavra verdadeira, ele tem que honrar os compromissos dele. E é o que nós vemos aqui, ó. A pessoa tem que viver dessa forma, senão ele está fora do contexto cristão. Ponto 2. Qualificações de natureza social. Nós falamos da qualificação da natureza moral, que nós precisamos ter moralidade, precisamos ter moral, principalmente quando nós se tratamos dos cristãos, precisamos ter moral. Agora vamos falar sobre as qualificações de natureza social. Diz aqui, ao longo das cartas pastoriais, verificamos também a necessidade de qualificações da natureza social, tais como o aspirante ao ministério não pode ser solteiro. Não pode ser soberbo. Então, o aspirante do ministério, ele não pode ser soberbo. Imagina um pregador da palavra de Deus soberbo. Imagina um obreiro na igreja soberbo. Imagina as pessoas que está aí incumbida na obra de Deus ser uma pessoa soberba. Então não pode ser soberbo. Isso, quando nós falamos de soberbo, nós estamos falando de uma pessoa arrogante. Estamos falando de uma pessoa orgulhosa. Imagina você estar numa igreja servindo a Deus, onde o obreiro, o pastor, as pessoas são pessoas dessa forma arrogantes, orgulhosas. A Bíblia diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Nós precisamos aprender da palavra de Deus, aprender do Senhor Jesus. Precisamos de humildade, não precisamos de ser arrogante. Não precisamos de ser orgulhoso. Então, é isso que a palavra de Deus fala, que não pode, no ministério, não pode ter pessoa soberba, que é arrogante, que é orgulhosa. Uma pessoa difícil de convívio social, alguém que devido à sua soberba, mantém-se obstinado na sua própria opinião, age com teimosia, com arrogância. O aspirante também não pode ser irascível.
truculento, violento, aquele que possui um temperamento com mais colérico, uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir de forma descontrolada contra o outro, desqualificada para ser o ministro do Senhor. Imagina então, né, irmãos? Por isso que a palavra de Deus fala que não pode ser soberbo. Porque uma pessoa soberba, ela é tudo isso que nós lemos aqui. A palavra é soberba. Ela está falando de uma pessoa difícil de convívio social. Uma pessoa difícil. Pensa aí nesse momento. Pensa em alguém que é difícil de conviver com ele. Imagina ele ser um obreiro da igreja, ser um pastor da igreja. Imagina essa pessoa arrogante, soberba, ela mantém-se obstinada na sua própria opinião. Eu vou mais longe ainda, eu vou mais longe. Imagina você ter na igreja, agora imagina em qualquer lugar, na sua casa, no seu trabalho, como prefeito da cidade, como governador do estado, como presidente da república, uma pessoa dessa forma, difícil de conviver com ele, porque ele tem a opinião própria dele. Ele age com teimosia, com arrogância, não dá ouvido a ninguém, só ele que sabe, só ele que manda, tudo que ele fala é verdade, ignora as opiniões dos outros, não dá ouvido aos outros, ignora todo mundo. Então, imagina uma pessoa dessa do teu lado. Agora, misericórdia, nós temos que orar a Deus para que na igreja não tenha pessoas dessa forma. Então, o aspirante, ele não pode ser irascível, não pode ser truculento, não pode ser violento. Aquele que possui um temperamento colérico, uma pessoa que não pensa duas vezes para agir de forma descontrolada contra os outros, desqualificado para ser ministro do Senhor. Ele é uma pessoa desqualificada, uma pessoa dessa não tem qualificação para estar à frente de um trabalho, para ser um ministro na obra do Senhor. Ponto de número 3, último ponto que nós estamos lendo nessa noite, que nós estamos estudando, que diz qualificado para o ministério. Nós falamos sobre as qualificações da natureza moral, falamos sobre as qualificações da natureza social. Agora nós vamos falar das qualificado para o ministério. Quem são as pessoas qualificadas para o ministério? De acordo com as cartas pastoriais, podemos afirmar que as qualificações claras para exercer o ministério da Igreja de Cristo, nesse sentido, os ministros do corpo de Cristo têm como requisito inegociável para o exercício do ministério de qualificações morais, sociais e conforme o estudo estudados aqui. Então, a pessoa que é totalmente voltada contra esse tipo de comportamento das pessoas são as pessoas que são qualificadas para ser o ministro do Senhor. Porque, como nós já lemos, as pessoas precisam ter realmente caráter, as pessoas precisam ter dons de dedicação, amor, ter um convívio maravilhoso com as outras pessoas, saber ouvir, saber falar, se pôr no seu lugar, se colocar na sua posição, entender as pessoas, não ignorar as pessoas. É dessa forma que nós vamos então poder ser o ministro da obra de Deus.
uma pessoa de fácil convívio, uma pessoa que as pessoas querem estar por perto, querem estar junto, as pessoas têm prazer de ouvir, as pessoas têm prazer de estar trabalhando junto na obra de Deus, de estar orando junto. As pessoas têm, às vezes, tristeza quando está longe, tem saudade quando está longe. Imagina você, uma pessoa que você quer sempre ter do teu lado, de repente você fica 2, 3 dias fora, longe dessa pessoa, você sente saudade, você não quer estar realmente longe de forma alguma, você quer estar sempre junto. Então, essa é as pessoas qualificadas para o trabalho de Deus, para a obra do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe todos os irmãos, então. Nesta lição, vimos o ministério sobre diferentes aspectos. Vimos que a doutrina do sacerdote universal dos crentes é inteiramente bíblica, ou seja, nós estamos fazendo como a nossa Bíblia Sagrada, a nossa regra de fé. A nossa regra de fé é a palavra de Deus. Não fazemos do que nós queremos ou do que nós trouxemos lá do mundo, não. Nós fazemos a nossa regra de fé, a Bíblia Sagrada. Ela é a nossa regra de fé. Agimos dentro da palavra de Deus, conforme a palavra de Deus, e assim servimos o nosso Deus de acordo com a palavra de Deus. Todo crente tem o privilégio de apresentar-se a si mesmo e a outros diante de Deus, sem necessidade de mediadores terrenos. Ou seja, nós temos livre acesso ao nosso Deus. Não precisamos mediador, de mediadeira, não. Nós temos livre acesso diante de Deus. Podemos estar todos juntos servindo a Deus, mas mediadores não. Mediador nosso é só o Espírito Santo de Deus. Vimos também que Deus pôs na igreja alguns para exercício de determinadas funções específicas. Ou seja, a igreja precisa do pastor, precisa do mestre, precisa dos homens de Deus que exercem suas funções, seus cargos, para que o bom andamento da igreja, de acordo com a sua liderança, na presença do nosso Deus. Então, esses ministérios devem ser vistos como dom de Deus à igreja. Lembra que nós falamos lá que tudo que Deus faz não é para promover. Quando Deus dá um dom para mim, para você, não é para promover a nossa pessoa. Não é para as pessoas olhar para nós e dizer assim, puxa, esse irmão é uma benção, ele é cheio de dom. Não, esses dons é para edificação da igreja, não nossa. Esses dons não é para promover nós, mas sim a igreja. Amém? Que Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus. Se Deus assim nos permitir, na próxima quarta-feira, por esse mesmo perfil da Igreja Casa de Oração, nós estaremos com a lição número 8, que fala sobre a disciplina da igreja. Então, comenta essa lição, curte, compartilha, porque você fazendo isso, todas as pessoas que estão no seu perfil vai receber essa live para eles estar também participando em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Lembrando que a Igreja Casa de Oração, ela tem os seus cultos todas as terças, quinta, sábado e também aos domingos. A igreja está na rua Vera Cruz, número 84, na Vila Real, na cidade de Várzea Paulista. Compareça e Deus tem uma bênção toda especial para você e para toda a sua família. Assim nós ficamos felizes por Deus ter nos dado mais um momento de nós encerrarmos também mais uma live. E quarta-feira, se Deus quiser, voltamos, né? Então, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais essa live, por esse momento.
Obrigado por todos os irmãos que esteve conosco, que estão conosco, e aqueles que vão, meu Deus, no decorrer dos dias, da semana, dos meses, acompanhar também essa live, Senhor, desse estudo da Tua Palavra. Muito obrigado a Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós, hoje para todos sempre, e todos digam amém. Deus abençoe, muito obrigado pela tua participação.